Isso é a gravação. Começou a gravação. Agora sim, para nós é muito importante essa gravação, né? Ter o registro. Às vezes os professores não conseguem entrar exatamente no início da aula, então podem retomar também. Então, quero dar boa noite a todas e todos. Estamos começando o terceiro encontro do curso Investigações Cênicas, ministrado pelo professor Luciano Gentili, que eu agradeço demais. O primeiro encontro foi online gravado, o segundo foi presencial, no Teatro de Container, e até uma curiosidade triste até, né? Porque no final da nossa primeira aula, né, tivemos um encontro na semana passada, passou minutos, né? Aí você, né, Luciano, você me mandou a notícia, né, da medida judicial da prefeitura em relação Exato. ao teatro, né? Então, quando a gente comentando na aula ao vivo aqui, ó, vai ser no Teatro de Container e tal endereço, até então a gente nem sabia do que estava acontecendo, né? E foi muito Uhum, importante vocês, para quem não conhecia ainda, conhecer esse importante patrimônio cultural da nossa cidade e a importância dele continuar onde está, né, Luciano? Então, uhum. fiquei muito feliz com alguns retornos que nós recebemos. A Kelly me contou muita coisa do encontro também. Então, que bom que vocês puderam estar presentes e vai ser muito proveitoso o encontro de hoje e o próximo no sábado. Então, Luciano, boa noite, bora lá. Boa noite, Sami. Obrigado, obrigado. Sempre é calorosa a sua recepção. E queria também agradecer a todos, assim, que estiveram lá no sábado. Foi muito legal, assim, eu fiquei muito feliz. E eu acho que a gente conseguiu, depois me digam também, né? Mas, assim, a sensação que eu saí de lá é que conseguir, assim, o que eu queria, assim, sabe? Poder falar um pouco sobre essa questão da arquitetura teatral, né? Como é que funciona esse processo todo. E também, num segundo momento, a gente já iniciar uma investigação de leitura sobre o texto, né? Estou falando isso para vocês, porque eu vou fazer uma breve revisãozinha aqui para a gente seguir, para a gente não perder a linha do raciocínio, tá? E dizer para vocês que eu coloquei lá no nosso mural algumas referências para que são legais, assim, são importantes, se vocês puderem dar uma olhadinha, tal, não sei o quê. Inclusive, eu coloquei um vídeo bastante didático que fala sobre os tipos de palco que a gente conversou no sábado passado, e também um outro que é o Reinaldo, o Rei, né? O apelido dele é Rei. Eu tive a oportunidade de trabalhar com ele algumas vezes, e é uma pessoa muito legal, um iluminador, e ele consegue fazer um trânsito que é interessante, que ele é técnico de luz, mas ele também é o iluminador do grupo Parlapatões, ou seja, então ele transita muito bem nesse momento assim, de técnica, né? Quais são os melhores formas de montar um mapa de luz para determinado efeito ou situação, e ao mesmo tempo ele é um criador também, ele cria a luz, né? Lembra, até brinquei, né? Falou que agora tem essa função do light designer, né? O desenhador da luz, né? Podemos chamar assim. Então, tá o material todo lá. Queria saber de vocês, eu posso continuar colocando coisa lá? Tá fazendo sentido? Vocês conseguiram dar uma olhadinha? Sim, eu dei uma olhada, não li todo o material, mas Ah, muito legal. legal. E, por favor, continue colocando, eu agradeço. Acho que todo mundo agradece. Ah, não, então legal. Então eu vou continuar então isso. É, Então tá, então vamos seguir então. Eu vou compartilhar aqui a tela. O que eu pensei para esses nossos dois últimos encontros, né? Esse online e o presencial. A ideia é que no sábado agora a gente vai ficar fazendo o tempo inteiro as cenas, alguns trechos, aqueles trechos que eu mandei para vocês, da Maré, do texto Maré. Só que, por conta disso, hoje nós vamos fazer uma abordagem, vamos aprofundar um pouquinho sobre essa questão assim, da estrutura do próprio texto Maré, justamente para a gente poder depois mergulhar lá no sábado. Tá bom? Pode ser sim? Posso seguir desse jeito? Deixa eu pegar aqui para compartilhar. Deu uma travada no Luciano, gente. Só aguardar um pouquinho, tá bom? Agora acho que ele voltou. Agora voltou. Você deu uma travada, mas agora voltou e o slide também abriu, viu, Luciano? Voltou? Ah, então tá, beleza. Bom, então, gente, ó, eu não estou vendo vocês agora que eu estou compartilhando, tá?
porque acho que o Tim faz isso, né? Corta bastante. Então, vamos combinar e vocês me darem um alô. Assim, Luciano, peraí, volta aqui, perdemos. Tá bom? Maravilha, Luciano. Qualquer coisa, Beleza. então, pessoal, qualquer Bom, coisa pode mandar áudio, comentar algo. Se tiver dúvida também, tá bom? Como o me Luciano não está interrompa, vendo. me interrompa mesmo, porque senão eu não vou conseguir saber se vocês estão aí, então tá dando para acompanhar, se eu travei, tá bom? Bom, então vamos lá. Eu queria fazer essa breve revisão aqui a partir desse slide que eu já tinha mostrado esse slide na semana passada, na quarta-feira passada, mas acho que agora a gente consegue dar uma aprofundada um pouco melhor em cima disso, né? Então, assim, eu acho que para a gente poder compreender, né, esse processo de desenvolvimento de uma encenação a partir de um texto, que é o nosso caso aqui, eu acho que tem alguns elementos que a gente precisa estar sempre atentos a isso. Então, o primeiro, aí já dentro dessa revisão que eu quero fazer, essa relação entre peça e espetáculo, eu acho que em relação a isso, acho que ficou bem clara, né, a questão. Quer dizer, peça é a parte escrita, né, o papel ali, e o espetáculo é, de fato, já a peça que a gente... O espetáculo é a peça, é ótimo. O espetáculo é o que a gente vai assistir no teatro, né? Quer dizer, que seria a encenação ali. Então, esses dois aspectos, eu acho que é importante deixar bem em evidência. A gente usa muitas vezes como sinônimo e não tem problema nenhum, mas a gente sabe que, bom, tecnicamente tem essa diferenciação. Com relação à descrição e interpretação, no sábado, a gente começou um pouco a trabalhar em função disso, que é o que de fato há de concreto dado e aquilo que é nossa interpretação. Vamos tentar lembrar daquele exercício que a gente fez, e eu acho que foi o professor João, não era, que estava como voluntário, que até ele caiu no chão e a gente começou a criar algumas imagens em cima, né? Ou seja, então você tem a concretude do corpo do João, então isso seria a descrição, e outra coisa é quando a gente começa a interpretar. Qual que é o grande desafio aqui que eu queria muito pontuar isso? Assim? O desafio é, muitas vezes, a gente mistura as coisas. Então, a gente fica analisando um texto, né? E a gente já vai direto para a interpretação desse texto. E aí, a gente deixa de aproveitar tudo que esse texto pode nos fornecer. Porque, no final das contas, esse texto é um sistema de coordenadas. Nós vamos entender um pouco mais isso hoje. Assim. Eu estou assim, com essa missão de que, não, vamos entender o que significa ser um sistema de coordenadas. Mas, veja, cada pessoa que for ler um texto, por exemplo, ela vai ali travar, criar algum tipo de diálogo com esse autor ou com essa autora, né? E aí, nesse processo de diálogo, é aí que a gente começa a fazer essa interpretação. Então, eu começo, isso quer dizer aquilo, isso me lembra tal coisa, aquilo me lembra outra coisa. Mas aí a gente vai ter que fazer puxar o freio de mão e assim, tá, mas a pergunta que eu acho que é fundamental é por que você está interpretando desse jeito? O que tem de concreto nesse texto que faz com que você interprete? Até aqui, nada de novo no front, a gente conversou um pouco sobre isso e vivenciou um pouco isso lá no sábado. E a ideia é que a gente mergulhe ainda mais agora lá no sábado também. Né? Aqui já vem uma questão um pouco diferente, que é a inteligência da materialidade. O que eu estou chamando disso? O corpo do João, por exemplo, naquele exercício que a gente fez no sábado, lá no Teatro de Contender, é uma materialidade. É muito comum a gente chamar de materialidade cada um dos elementos que estão em cena no teatro, numa cena. Então, cada um desses elementos a gente pode chamar de ser uma... Travou. Gente, aconteceu isso no primeiro encontro, então não estranhe. Daqui a pouquinho vai voltar né, a tela do Luciano. Voltou, tá vendo? Como eu disse. Voltou. Voltou aqui, até Voltou. onde... No corpo do João. Corpo do João, tá. Então, o corpo do João, a gente pode entender que é uma materialidade, certo? Tá lá. Beleza. Então, vamos fazer o seguinte.
qualquer coisa que tiver em cena, a gente pode dizer que é uma materialidade cênica. Qualquer coisa que tiver. E aí tem um plus disso, que é o exercício que eu estava falando agora quando eu travei. Vamos tentar imaginar um palco italiano. Agora todo mundo já sabe o que é um palco italiano. No meio desse palco italiano, bem no meio do palco italiano, naquele ponto de fuga, lembra que eu tinha comentado com vocês, naquele momento onde tem mais perspectiva, ali existe uma cadeira de madeira escura e vazia. Isto é uma materialidade. Se eu coloco do lado dessa cadeira uma mesinha com um abajur amarelo, estas outras materialidades elas vão entrar num jogo com a cadeira. Ou seja, não é materialidade só o que está em cena, mas a relação que cada objeto trava com o outro, a gente também pode chamar de uma materialidade. Por quê? Porque ela vai também gerar sentido. Uma cadeira vazia em cena gera um sentido, gera uma possibilidade de algo a ser dito. Uma cadeira do lado tem um abajur, uma mesinha com abajur, opa, já configura outra coisa. Vocês entendem? Estão me acompanhando nesse sentido? Então, quer dizer, materialidade não é só os objetos que estão em cena, mas também a relação que esses objetos travam em cena. Isso, para a gente, é muito bacana, isso é muito legal. Eu sugiro, inclusive, que uma coisa que vocês podem fazer muito com jovens, ou mesmo com as crianças também, é pegar por exemplo, um papelzinho e escrever diferentes cômodos de uma casa, ou diferentes locais, por exemplo, um supermercado, que mais uma loja, uma farmácia. E aí, a gente tentar construir no chão, com fita crepe, como seria essa farmácia. Então, o que você está fazendo ali? Você está investigando a materialidade, você está criando uma instalação, né? Está colocando a fita crepe, delimitando alguns espaços, e, ao mesmo tempo, trabalhando a relação disso. Porque vai entrar umas... Esse exercício é muito legal, porque sempre entra assim, mas espera aí, mas o balcão? Não, o balcão tem que ficar mais perto da porta. Então, ele está pensando a relação, ele está pensando a materialidade da relação. A gente pode fazer a mesma coisa usando, de fato, objetos mesmo, concretos, por exemplo, de fazer uma instalação. Por exemplo, levar as crianças, os jovens, para verem, por exemplo, exposições, é muito legal nesse sentido, porque você começa a perceber, você começa a atiçar o olhar para esse jogo de a materialidade está lá, só que ela está em relação a outras materialidades, logo, há uma materialidade da relação. Estou pirando demais, gente? Está dando para acompanhar aí? Ai, será que vocês travaram? Será que eu travei? Não, tá ok, a gente fica tranquilo. É um horror, assim, eu fico sem ver vocês, aí fica... Mas, enfim, vão me falando. Então tá, gente. Então, beleza, até aqui ok essa questão. Por que eu estou chamando de inteligência da materialidade? Vamos imaginar o seguinte, eu, Luciano, vou lá e vou propor uma instalação, né, usando cadeiras, banquinhos. Aqui em casa tem muito banquinho, algumas araras, e eu faço uma instalação, né? E vamos supor que nessa instalação, qual que é o meu objetivo? Eu queria fazer uma instalação que reproduzisse, olha a palavra que eu estou falando, né? Que reproduzisse um camarim de teatro. E aí eu faço, improviso, enfim, estou lá. De repente, pode ser que a Lucinéia, pode ser que o próprio Samir veja esta minha instalação. E o que vai acontecer? Talvez eles tenham outro tipo de interpretação. Ou seja, por mais que eu tenha sido criador que eu criei, Tem uma travada. Por mais que eu tenha sido o criador da instalação, ela pronta ali, aquela minha criatura, vou chamar assim, a criatura que eu criei, ela tem uma vida própria. Ela tem uma inteligência própria. Por que eu estou chamando de inteligência própria? Porque ela é capaz de gerar uma série de outras interpretações possíveis. Então, veja,
eu proponho uma instalação, eu proponho uma materialidade, ou quando eu vou fazer uma peça, eu proponho as materialidades que estão dentro dessa peça, mas por mais que eu detenha todo esse processo de criação, né, quem for assistir talvez tenha outros sentidos criados que eu nem imagino que possa ser. Quantas e quantas vezes a gente não pegou assim... uma vez eu tenho um amigo poeta, ele lançou um livro, faz um tempo já isso, de poesias, e aí eu fui lá, comprei o livro, li, era lindíssimo. E um dia a gente se encontrou para conversar, comecei a falar sobre uma poesia especificamente que eu gostei muito, e ele ficava olhando para mim com uma cara assim, né? Mas, onde? Como assim? Tipo, eu nem pensei nisso que você está falando. Ele me respondeu. Ou seja, é a inteligência da materialidade. Aí você vai falar assim, tá, beleza. O que isso influencia nesse jogo entre descrição e interpretação? Em tudo. Porque significa assim que se há uma inteligência dessa materialidade, e essa materialidade não são só os objetos, mas também a relação que os objetos travam, é isto que vai fazer com que eu perceba, sinta ou interprete algo. Então, é isso que vai garantir essa materialidade. Aí, ponto 2. Significa que nenhum texto, nenhuma obra vai ter uma verdade absoluta contida nela. Isso é uma coisa interessante a gente pensar, porque eu vi muitas vezes a gente falar assim, não, vamos entender o que o autor quer. Isso talvez seja uma grande falácia, a gente ficar um tempo gasto em o que o autor quis dizer. Entende? Sim. Muitas vezes, nem o próprio autor, no ato criativo, domina, de fato, o que ele quer dizer. É muito engraçado você conversar com pessoas criadoras, tal, você vai ver que tem uma questão ali que se surpreende com o ato da própria escrita que ele tem, ou com o ato do próprio fazer o teatral que ele tem. Um ator também acontece muito isso, entende? Então tem uma coisa que é linda em nós seres humanos, eu acho isso maravilhoso, porque a gente cria coisas, muitas vezes, sem o domínio completo da consciência dessa criação. A gente não tem essa consciência da criação. É como se fosse um impulso ali que saiu, e aí essa criação aparece. Então, ou seja, você pegar um texto, você vai ficar ad eterno buscando uma verdade absoluta ou aquilo que o autor quis dizer. Talvez você fique horas ali. E aí você ainda pode se enganar, achando que essa é a verdade absoluta. Porque outra pessoa vai pegar o texto e vai dizer assim, não, esse texto fala de outra coisa. Entende? Assim, então, esse movimento, né, é interessante ter consciência desse movimento, porque aí você começa a pensar assim, opa, então quer dizer que eu estou completamente aberto e disponível para criar exercícios, inclusive para abordar um texto. Você pode, porque assim significa que você vai ter que travar um diálogo com esse texto, entende? Então, por exemplo, se a gente pegar o próprio texto da Maré, vou pegar um trechinho aqui para a gente ver, mas se a gente pegar o próprio texto da Maré, a gente vai ver ali que tem algumas descrições, por exemplo, aparece muito rapidamente, né? Como o texto é rápido, né? A gente já viu isso, que ele não tem muita pontuação, é muito fluido, né? É um fluxo, como ele diz. Você passa rápido ali, você vai ver que tem uma televisão, tem uma janela, tem uma porta, né? Tem barulho, tem gente lá fora, tá diferente, tem o ônibus que passa. Assim, então, quer dizer, como é que a gente pode, então, materializar esses elementos? Porque esses elementos são dados, então ele faz parte da descrição. Eu materializo isso justamente para quê? Para investigar o próprio texto. Como que eu posso materializar? Posso propor desenhos. Assim, vamos desenhar como que é essa casa? Né? E aí a gente vai fazer o exercício do desenho que vai ser construído. Eu posso fazer a própria planta baixa dessa casa. Vamos supor que assim, mas a minha turma não é muito do desenho. Vamos tentar fazer a planta baixa desse desenho. Vamos fazer o seguinte. Não, também não. Acho que isso não vai funcionar para a minha turma. Que tal, então, a gente fazer os sons? A paisagem sonora que está proposto ali nesse material. Então, quer dizer, a gente vai fazer um exercício de que
todo mundo fecha os olhos, alguém lê, para um trecho, pega um trecho pequeno, vamos voltar e vamos ver assim, quais são os sons que estão aqui contidos. Tem vários indícios durante o texto que ele pega e diz, né? Fala assim, olha, aqui tem uns estouros, tem barulhos de pessoas lá fora falando. Então, existe um barulho que é de dentro da casa, a televisão está ligada, a avó está falando, as crianças estão ali junto com a avó. Existe um outro som que é de lá de fora. Então, imagina, se a gente pegar esse texto, para investigar esse texto, e a gente ter muita clareza sobre o que é descrição e interpretação, a gente vai se focar, no primeiro momento, só em som. Então, assim, decupar o material, vocês vão perceber que, de repente, vocês vão, vai desencadear alguma interpretação que você nem tinha imaginado. Porque nosso primeiro impulso seria a paisagem sonora da peça. É exatamente isso, Renata. Eu acho que até eu devo ter um artigo bem interessante que fala sobre paisagem sonora. Eu posso depois compartilhar lá no mural para vocês. É bem legal isso. Mas é uma maneira super lúdica e super divertida, né? Super divertida no sentido de você começar a descobrir a sonoridade de uma peça. Porque nosso primeiro impulso, a gente pega uma peça, a gente é muito conteudista. A gente sempre pensa, o conteúdo, é o conteúdo, conteúdo, entende? E aí é uma questão, a gente vive um pouco no mundo assim, né? Tanto é que, o que você faz? Eu sou produtor de conteúdo. Como se esse conteúdo não tivesse uma forma. Mas é isso, né? A gente está muito focado no conteúdo. Então, a gente perde a possibilidade de investigar a peça a partir das imagens que ela tem, a partir da instalação que ela pode propiciar, por exemplo, uma televisão, tem o feijão, né? O feijão que está no fogo, a avó já deixa o feijão ali preparando. Então, isso significa que podemos fazer uma abordagem sobre esse texto a partir dos cheiros, quais são os odores, né, que tem nessa peça. Ou seja, tudo que eu estou falando até aqui é a gente tentar dar, de alguma forma, abrir espaço para entender a materialidade proposta. Entende? Então, assim, eu posso compreender completamente que dentro da casa tem uma televisão, a TV está ligada, a avó, ao mesmo tempo que assiste, comenta o que assiste, as crianças falam, e há uma relação concreta, material, materialidade também, que é o som lá de fora. E que são as coisas que estão acontecendo lá fora. Então, acho que isso deixa muito em evidência esse item aqui que eu estou querendo apontar muito para vocês, de que a gente tem esta inteligência da materialidade e que o texto, no final das contas, ele acaba sendo um sistema de coordenadas. Então, veja, o texto, no final das contas, ele não vai ter essa verdade absoluta, justamente porque ele é um conjunto de coordenadas. Significa que você pode ordená-las de forma a algo que você queira dizer, a algo que lhe inquieta. Então, aí é o trânsito da descrição para a interpretação. Este é o ponto inicial, fundamental, para que a gente entenda que é aí que surge a encenação. Porque se você faz isso, você começa a decupar qual é a materialidade que está no texto que você selecionou, ou no texto que você está estudando, ou qualquer outra plataforma que você esteja estudando. Se você consegue compreender ali esse sistema de coordenadas e tem ali algo concreto, você vai começar a desenvolver, então, pontos de vista sobre esse material. Este ponto de vista é a encenação. Né? Então, no sábado, quando a gente terminou, eu não me lembro agora quem foi que comentou, falou assim, de que o texto vai dando, né? Eu não lembro exatamente qual a frase, mas o texto ia dando algumas perspectivas que vai organizando essa encenação. Sim, vai, mas existe esse critério aí no meio. Existe essa... Lembra que eu comentei? Vamos decupar isso mais na quarta-feira? Existe uma coisa aí no meio que se chama encenação, que vem a partir dessa análise do texto enquanto algo descrito, enquanto algo interpretado e que desenvolve um ponto de vista. O ponto de vista é o que vai gerar a encenação. Então, isso significa dizer que esse ponto de vista, né,
vai ser exatamente isso daqui, ó, o diálogo que a gente vai propor para o público. Então, é diferente de uma mensagem, né? Você não vai chegar e falar assim, ó, façam isso, ou façam aquilo. Não, você está propondo uma discussão, você está propondo algo que vem de onde? Do teu ponto de vista. É igual uma conversa. A gente conversando aqui, eu tenho um ponto de vista. A gente fala assim, vamos falar sobre, sei lá, a garrafinha de água roxa do Luciano. Eu tenho um ponto de vista sobre essa garrafinha. Talvez outras pessoas falem, não, eu tenho outro ponto de vista sobre isso. Então, a gente vai estar dialogando algo, mas a garrafinha é concreta, está lá presente. Então, é nossa função, quando você desenvolve esse processo todo, desenvolve uma encenação, o cuidado, o verdadeiro apuramento que você tem que ter para saber o que de fato vai na cena. Porque o que de fato vai para a cena é o que vai expor, vai mostrar o ponto de vista para o diálogo acontecer. Muita coisa, gente, ou não? Eu dei um Ô, pouquinho da... Luciano, a Renata fez uma pergunta, acho que ela tem uma parte que ela não entendeu. Eu só não sei bem o que que é. Ah, É, é isso mesmo. Oi, tá me ouvindo? Tá me ouvindo, Luciano? Renata falando? Então, isso, é Renata, Renata Guerra, tudo bem? Tudo. Sabe por quê, Renata? Como eu estava no compartilhamento, eu não vi aqui no chat. Eu vou ver. Pode falar. Fica tranquilo, não tem problema nenhum. É que eu não consegui entender exatamente a palavra que você falou, e aí tá, eu não consegui fazer um sentido completo. Você disse que na quarta-feira eu não entendi se era recortaria, deculparia, não entendi o que você disse. Será que, Não, eu não sei, nem sei se você vai conseguir lembrar agora. não, mas é decupar mesmo, decupar esse processo, esse trânsito entre o texto, entre a peça e o Sim. espetáculo, né? Pro Sim, de espetáculo, decupê de retirar daquele espaço para a gente entender melhor, é isso? exato, a gente vai pegar o texto ele é aquilo que eu estava falando, né? Tem toda uma gama de possibilidades. Eu posso montar ao mesmo tempo o mesmo texto de diferentes maneiras, concorda? Sim, senhor. Eu desliguei o microfone para o ruído daqui não te incomodar. Por exemplo, assim, quantas e quantas vezes a gente já não viu, por exemplo, Romeu e Julieta? Romeu e Julieta é um único texto, é um único material, só que a gente vê tantas diferenças, uma montagem é diferente da outra. O que faz essas diferenças é esse processo de encenação. Ou seja, há um ponto de vista que os criadores criaram, propuseram, para dialogar com o público. Então, este ponto de vista, isso é interessante, ele se transforma também num critério. Por que ele vai ser um critério também? Porque é ele que vai dizer assim, opa, peraí, para falar o que a gente quer falar, para desenvolver o nosso ponto de vista, é melhor utilizar esta cadeira e não aquela. Percebe? Então, imagina assim, eu quero pegar a casa da avó, onde está a avó. Vou pegar a casa da avó, deixar bem concreto aqui. Vou pegar a casa da avó. Ao que tudo indica, pelas indicações que estão ali na descrição, né, na concretude, na materialidade do texto, é uma casa pobre, correto? É uma casa mais humilde. Está no Morro da Maré, no Complexo da Maré. Então, isso significa que, o que eu quero com esse material? Nossa, eu gostaria de propor uma cena para o público, para que o público percebesse Vamos dizer que eu quero propor isso para o público. Veja, eu travou tenho... um pouquinho, Luciano. Você Ai, parou no público percebesse. tá. Até onde? Falei um monte de coisa. Mas vamos lá. O que eu estava falando, dando esse exemplo para a Renata, é de que assim, eu pego a casa da onde a avó está, né? Ali naquela casa, o que eu quero propor como diálogo para a plateia? Quero mostrar para a plateia como é viver no fogo cruzado. Vamos supor que é isso que eu quero. Olha a realidade do nosso país. A gente tem pessoas, e não são poucas, vivem em pleno fogo cruzado. Então, isso é o que eu queria mostrar.
E eu queria falar assim, olha, eu não só quero mostrar essa realidade que se vive, mas mostrar a contradição que é o Brasil. Ao mesmo tempo que tem pessoas que estão vendo em fogo cruzado, entendeu? Tem outras assim que estão num condomínio fechado que saem de helicóptero para trabalhar ou para viajar, enfim. Então você tem essas duas realidades. Veja, isto é o que eu, Luciano, enquanto encenador, quero dialogar com a plateia. Então, por que eu cheguei nisso? Porque eu já olhei o texto, decupei o texto, vi o que tem lá de descrição e cheguei nessa interpretação. Falei, nossa, o meu ponto de vista sobre esse texto eu quero mostrar a contradição do Brasil, o contraste de realidades. Isso que eu quero mostrar. Então, eu vou usar esse mesmo texto e aí eu vou ter como critério de seleção do que vai entrar de materialidade esse meu ponto de vista. Aí eu vou falar assim, bom, então eu vou tentar construir uma casa de madeira e vou encher o palco de madeira. Ao mesmo tempo, do lado direito do palco, eu vou colocar ali um trenzinho passando o tempo inteiro, de um lado para o outro, com tudo muito colorido, tudo muito feliz. Então, eu estou colocando uma materialidade totalmente colorida e feliz na frente do palco, um trenzinho passando, de brinquedo mesmo, passando, colorido, feliz, e um monte de madeira escurecida e carcomida. Perceberam? Assim, quer dizer, de repente, a Renata vai pegar esse mesmo texto e falar, não, Luciano, eu acho que o texto não é sobre isso. Tá vendo? Por quê? Porque, na verdade, a Renata está tendo uma outra visão. Então, ela vai construir uma outra materialidade. Ela vai construir um outro ponto de vista. Deu para entender agora? Deu para sacar agora? Deu para sacar, Renata, o lance? Então, o que eu estou entendendo, não sei se é isso, esse découper le texte que você está dizendo, é a gente retirar esse pedaço do texto, um pedaço qualquer do texto, e trazer toda a materialidade que ele tem, até mesmo dessa paisagem sonora, de tudo que tem de material dentro do texto e tudo que ele pode proporcionar para a gente como Exato. sentimento, é isso? Ou eu viajei? Não, é exatamente. Só que assim, nós vamos lá. Você pega o texto e aí você vai tentar extrair do texto tudo o que tem lá de descrito. Correto? Então, a gente tem descrições ali. A gente sabe que tem uma casa, tem uma avó, tem as crianças, tem uma situação. Nós vamos ter que entender tudo isso antes de começar a interpretar. Certo? É como se você destrinchasse o texto Exatamente. em todas as suas possibilidades, para daí, a partir daí, criar a ideia do que você quer transmitir para o público, é isso? Exatamente. Porque senão, o que a gente vai fazer? Seria assim, como eu vou conhecer uma pessoa. Eu nem conheço a pessoa ainda. E, de repente, eu vou falar, essa pessoa é chata. Você não conhece. Eu já estou interpretando. Mas olha a cara dela. Olha como ele é. Não é. Você entende que a gente está pulando a etapa de analisar o texto. Exatamente isso, Renato. Agora eu estou vendo aqui, descrições e não as subjetividades. Não é a subjetividade ainda. Nós estamos num lugar de tentar ainda decupar o que tem de concreto nesse texto. O que tem de materialidade, o som que ele tem. Então, eu poderia falar assim, mas esse som é muito chato. Eu não quero colocar som de guerra. Não, mas isso já é sua interpretação. Primeiro, você precisa compreender que há sonoridade nessa peça. Então, o primeiro passo é a gente, de fato, decupar, destrinchar, esmiuçar o que tem de concreto no texto. E parece que é uma coisa fácil, mas não é, porque a gente tem uma tendência a já querer interpretar. A gente tem uma tendência a querer já definir antes de entender o que de fato tem nesse material. Né? Então, acho que é esse o jogo. E quando você faz esse exercício de destrinchar o material, aí sim, vai surgir coisa que você nem imaginava que tinha.
E você vai começar a ter outras interpretações diferentes daquela primeira, aquele primeiro impacto. Isso é o processo de encenação. Eu estou descobrindo qual vai ser o ponto de vista que vai estruturar o meu espetáculo. Então, aí eu saio da peça, tenho um ponto de vista, este ponto de vista estrutura o espetáculo. Aí sim a gente fica bem claro o que é a peça e o que é o espetáculo. No meio existe a encenação. Questões complexas? Dá para entender? Tem alguém com a mãozinha levantada. Ah, Renata, tem mais alguma questão? Vi que você está com a mãozinha Não, levantada. eu esqueci de abaixar, desculpa. Tá. Ficou mais em evidência isso? Sim, agora ficou bem claro. É que eu não tinha ouvido direito, e aí eu fiquei tentando encaixar um verbo no que você tinha dito e eu fiquei viajando. Mas agora deu certo, obrigada. Olha, tem esse. Deixa eu voltar aqui para o compartilhamento. Peraí. Olha só que interessante esse quadro aqui, ó. Tá dando para ver? Sim. Esse quadro é um famoso quadro do Escher, né? Que é o Relativity. Esse quadro é interessantíssimo, porque eu acho que ele sintetiza muito o que de fato é um texto. É uma quantidade infinita de possibilidades. Se você tentar olhar para esse quadro e tentar seguir um caminho, você vai encontrar outro que vai mudar tudo que você tinha pensado. Então, quando a gente começa um processo de decupar, de destrinchar um texto, a gente vai sempre se deparar com várias possibilidades desse texto. Então, vai chegar uma hora que vai ter que ter algumas escolhas. Então, isso é muito rico. Se a gente consegue fazer esse trabalho de decupagem, de destrinchar, segura a onda, não queira já interpretar, mas fazer isso junto com a galera, junto com os jovens, junto com as crianças, eles vão entendendo também possibilidades que ninguém tinha visto na primeira vista. Então, vai descobrindo possibilidades. E aí a coisa vai ficando mais pertencente. O processo fica mais rico. Porque significa assim, ninguém está impondo o seu ponto de vista. Nós estamos descobrindo juntos pontos de vista. Agora, chegará o momento em que, levantadas todas as possibilidades de ponto de vista, ou seja, levantadas todas as possibilidades de desenvolver uma encenação, vamos ter que fazer algumas escolhas. Aí eu tenho que escolher alguma coisa. Você vai falar assim para mim, poxa, esse processo é interessante. Eu falo assim, pois é, esse processo, na verdade, é o que sempre ocorre. Às vezes pode estar consciente, às vezes não. No nosso caso, como a gente está trabalhando com esses jovens, ou quando eu vou trabalhar com atores, eu sempre faço questão de a gente cada vez decupar mais o material, e às vezes eu fico segurando os atores de que assim, ó, peraí, calma, beleza, essa é a sua interpretação, vamos só ver o que tem mais aqui. Ah, peraí, ó, essa aqui é a sua interpretação, segura um pouco aí, ó, vamos mergulhar um pouco mais no que tem. Até chegar uma hora que a gente tem uma gama de possibilidades. Aí a gente escolhe, a gente vai ver qual seria o melhor caminho. Né? Então, acho que esse é o jogo. Eu vou por aqui. Cadê aqui? Peraí. Deixa eu só tirar o compartilhamento. Não sei como parar. Agora sim. Estou tirando aqui. Vamos dar uma olhadinha nesse material aqui, ó. De que ele tem. Deixa eu abrir aqui para vocês. Acho que talvez vai ficar mais forte. Eu vou pedir uma coisa para vocês só. Se vocês puderem, se aproximem um pouco da tela para poder acompanhar o que vai acontecer com essa animação aqui do Escher, que acho que tem muito a ver com o que a gente está discutindo, as diferentes possibilidades de um material. Uhum. Aqui, ó. Tá dando para ver? Não tem som, tá, gente? Então, não se preocupem com o som. Tá dando para ver? Sim. Beleza.
Então, primeiro no silêncio, olha o que está acontecendo. Beleza. Então tá. Ele está sendo compartilhado aqui. Peraí, gente, que caiu aqui. Vocês viram que entrou Mozart aqui, né? Ixi, acho que caiu tudo. Eita. Não, caiu o vídeo, mas o pessoal tá aí ainda. Ah, tá. Não, porque eu não estava ouvindo mais ninguém. O vídeo caiu, né? Caiu, Ai, parou na. que pena. Pois é, mas acho que deu para ver, assim, a movimentação é a animação do próprio quadro do Escher. Isso deu para ver? Só para eu saber onde Sim, vocês estão. sim, deu Beleza. para ver na segunda parte que caiu. Tá ótimo. Então, era esse trecho que eu acho que é importante a gente ver. Ou seja, você tem ali, dentro de um texto, você tem essas mobilizações, tem essas coordenadas que você precisa descobrir, né? E é engraçado, o curioso é assim, que se de repente eu pegar esse mesmo texto e colocar uma música em cima disso, vai mudar completamente o sentido desse vídeo, dessa animação, né? Por que vai mudar essa animação? Justamente porque... Ah, pena que caiu. Vou tentar ver se eu acho aqui de novo. Mas, assim, por que vai mudar isso? Justamente porque a gente está colocando uma materialidade em cima. A gente está colocando uma coisa em cima ali, uma trilha sonora. E isso faz com que se modifique, então, todo o nosso sentido. Quer ver? Vamos lá, vamos ver. Pronto, já peguei ele aqui. Eu vou compartilhar aqui de novo e vamos ver que diferença isso dá. Pronto, tá indo. Vocês estão vendo agora, né? Maravilha. Mas tá parado o vídeo. Agora eu vou colocar. Peraí, que ele tá travando aqui. Nossa, é difícil o Teams, né? Mas vamos lá que a gente vai conseguir. Tá dando para ver agora? Tá, mas sem som.
Não, não tem som. Só tem a imagem, só igual nós vimos da primeira vez. Uma pena, gente, ele não está indo mesmo, está travando demais aqui. Mas não tem problema, vamos tentar solucionar de outro jeito. O que eu gostaria só de compartilhar com vocês, eu posso depois colocar isso lá no grupo para a gente poder ver. Eu acho que é a questão mesmo assim, essa imagem, que eu acho que é bem importante do Escher, essa imagem aqui, que é, na verdade, a representação. Ele ficou conhecido como um dos maiores mestres Agora da apareceu ilusão o de som. óptica. O artista holandês MC. Mas não é esse. Mas tudo bem. Não tem problema, não tem problema. Vamos na sequência aqui e tudo bem. Me digam só assim, deu para entender, então, esse processo? Assim, estou fazendo essa comparação com esse sistema de coordenadas, esse quadro acho que representa muito isso de um texto. Então, o resumo da ópera é, temos um texto, precisamos destrinchar esse texto, e a gente tem uma série de possibilidades de destrinchar esse material, seja pegando os sons, os odores, os cheiros, antes de começar a interpretar. Este processo faz com que eu desenvolva um ponto de vista sobre o material, e esse ponto de vista vai ser a encenação. Tudo bem até aqui, então? Bom, beleza. Sim. Tá bom. Bom, frente a isso, então, se isso está bem claro para todo mundo, então significa aqui, né, que um texto, então, ele não vai ter uma mensagem pré-definida ou uma verdade absoluta. Aí tem essa sequência aqui que eu acho que é interessante, eu vou ler para vocês, aí vocês me digam o que acham disso também. Que assim, ó, uma autora, um autor, tem algum tipo de motivação, inquietação para algo escrever. É o que lhe move. Até aí tudo bem. Você tem algum impulso, uma inspiração como você escrever algo. Assim é produzido um texto. Mas há como sabermos sobre tal impulso? A gente viu que não. Então, esse impulso a gente não sabe como foi. A materialidade está lá, ou seja, o texto. Em seguida, uma leitora, um leitor, tem contato com essa materialidade produzida, ou seja, o texto, com a escrita concreta. Daí vem à tona a vivência que interpreta. Aí a gente começa, depois que a gente destrinchou tudo, começa a vir esse tipo de interpretação. Começa a vir um ponto de vista. Começou o diálogo. Então, você é aí que vai construir o diálogo com o público e o diálogo com esse autor que você está trabalhando. O teatro recente, eu estou falando do teatro contemporâneo, que Maré está muito ligado a isso, não quer propor ao espectador uma reflexão conclusiva. Isso é interessante, a partir de uma síntese, mas uma reflexão analítica, a ser elaborada por ele a partir de uma disjunção estética apresentada, ou seja, de uma proposta cênica, de uma articulação estética, de uma materialidade. O artista trabalha recortando e definindo as frações de vida sobre as quais irá se debruçar, mas os pedaços recortados não formam necessariamente um todo orgânico. Em oposição aos projetos modernos, a contemporaneidade implementa uma guerra contra as totalidades, pois a relatividade ganhou o cotidiano e os pontos de vista possíveis estão multiplicados. Nossa, Luciano, cabeçudo demais, não faz sentido nenhum para mim. Me digam isso. O que se quer dizer com tudo isso aqui? Vou tirar o compartilhamento, tá? Para ficar mais fácil, para ver vocês. Voltei? Você não estava compartilhando nada. Você está brincando? Sim. Então eu li isso tudo de bobeira, assim? Não, você leu para nós. Tá, não, então tá bom. Mas, assim, o que eu acho que é interessante é porque, assim, até um certo ponto, quando a gente vai trabalhar com o teatro contemporâneo, ele vai sempre priorizar com que o público reflita sobre algo. Ele não vai dar uma conclusão. É isso que eu acabei de ler agora. O ponto principal é isso. Assim, ele não vai chegar e dizer assim... se você lê o texto do Maré, ele não pega e fala assim, olha, como é importante termos políticas públicas. Olha, como é importante sabermos voltar. Mensagem. Uma mensagem conclusiva.
aqui a gente começa a entender um pouco melhor a minha birra com a mensagem. Por isso que eu falei no primeiro encontro, assim, você quer passar uma mensagem? Pega o WhatsApp e não faça teatro. Porque, na verdade, a proposta do teatro contemporâneo é justamente assim, a gente propor, criar para o público uma conversa, um diálogo, uma reflexão sobre. Né? Então, esse trecho que eu li fala justamente sobre isso, que é do Flávio de Grange, que vai fazer essa análise. O texto Maré está dentro desse bojo. Ou seja, então aí coroa tudo o que eu venho falando até então. Ou seja, a gente precisa ter um mergulho no texto, destrinchar ele, desenvolver um ponto de vista e ver qual que é o diálogo que a gente vai travar para o público. Então, a grande questão é assim, não é que mensagem a gente quer passar para o público, mas que diálogo a gente quer converter para o público, que conversa a gente quer ter. E quando se fala de uma experiência analítica, não quer dizer, por exemplo, que vai ficar todo mundo parado raciocinando. Não, pelo contrário. De repente, você pode mobilizar o público de uma maneira completamente emocional, a ponto de, quando acabar, você não sabe nem o que... Quantas vezes eu assisti peça que eu saí assim, gente, eu não sei nem o que dizer, estou impactado ainda. Entende? Ou seja, o impulso teatral contemporâneo, ele vai propor que a gente tenha uma experiência de impacto extraordinário. Entende? Ou seja, é como se a gente propiciasse com que, naquela 1 hora, naqueles 15 minutos que seja, o público suspenda um pouco. Suspenda, fique, opa, peraí, o que está acontecendo aqui? Para que eu possa ser mobilizado, para que eu possa depois refletir sobre algo. É diferente de quando eu chego e vou assistir alguma coisa e falo assim, chega no final, aí vem, moral da história, faça isso, faça aquilo. Essa é a diferença. Então, isso vem de uma questão do teatro contemporâneo que a ideia de diálogo, como a gente conhecia até então, ela se esvaiu. Pensa, por exemplo, na sua experiência cotidiana, no dia a dia. Quantas e quantas vezes eu não tenho conversado com algumas pessoas, eu paro e falo assim, gente, acho que a pessoa não está ouvindo o que eu estou falando. Ela está na sua abstração. Ela está dentro de si. E eu também já fiz isso. Ou seja, a gente está cada vez mais num processo de ensimesmamento. Faz sentido isso? Vocês têm percebido isso? Porque isso não é de agora. Isso, como a arte sempre acaba refletindo, né? Ela sempre se retroalimenta da vida, né? Porque eu falo, no trecho fala sobre frações, né? O artista pega frações da vida e elabora artisticamente. Não ia ter outra maneira, não daria para a gente fazer um diálogo mais, não dá para ter mais textos com diálogo, sendo que o diálogo nem existe mais para a gente. Então, que tipo de diálogo está acontecendo? Quando a gente pega o texto Maré e vê aquele fluxo de pensamento, é sempre assim, ou o pai, ou o homem, a mulher, as crianças, a avó, eles estão no seu próprio mundo. Dá para perceber isso? Tanto é que eles vão falando e a gente vai percebendo o que está ao redor deles por eles, por um processo deles. Ou seja, não tem uma fala ali que é oi, meu filho, oi, minha mãe. Quando isso ocorre, é do ponto de vista da mãe, ou é do ponto de vista do filho, ou é do ponto de vista da mulher. Então, ou seja, existe aí uma questão para compreender o teatro contemporâneo, que é entender que o diálogo, como a gente entendia até então, mudou. É outro tipo de diálogo que a gente tem agora. Então, logo, esse texto ele não é que é uma invenção do nada. Não, ele reflete um pouco esse momento que a gente vive do diálogo falido, de um diálogo difícil de acontecer, né? E é muito engraçado isso, porque o processo de subjetividade nosso ficou ainda mais complicado por conta disso daqui, ó, celulares. Ó. A gente fica, de certa maneira, a gente acabou ficando mais ensimesmado ainda. A gente fica dentro de um fluxo de WhatsApp. Então, é comum acontecer de você estar numa reunião, só que, na verdade, você está falando com um celular com alguém, fora daquela reunião.
Só que meu Deus está ouvindo aquela reunião. Então, ou seja, tentem trazer essa experiência de vida que a gente está tendo para compreender de outra maneira o próprio texto Maré. Então, não é só uma questão assim de que ali existe falas, por exemplo, que tem alguns, vou colocar entre aspas, tá? Alguns erros de português por conta que é a fala cotidiana das pessoas, e isso vai dar uma concretude de que tipo de pessoas são essas, que tipo de formação elas tiveram, vai dar indícios, ó, de novo, o sistema de coordenadas do texto. Mas não é só isso. Também a gente começa a perceber que existe ali uma subjetividade que está falando de si para si. Não tem esse contato. Então, a ideia do estouro, quando acontece esse estouro, que é o que une todo mundo, ou seja, talvez seja o único ponto que todo mundo vai assim, opa, então, peraí, aconteceu um estouro, mas mesmo assim o Márcio Abreu não abre para ter um diálogo formal como a gente tinha até então. Estou viajando, gente? Me diga aí, me dê um feedback assim sobre isso, enquanto eu bebo um pouquinho de água. Hoje vocês estão mais quietinhos, né? Ariane, seu microfone não está saindo a voz. Você está falando, a gente não está te ouvindo. A Ariane estava falando? Sim, ela estava, mas não saiu a voz. Está desligada agora. Entendi. Continua sem som. Eita. Sem som. Bom, deixa. Agora que eu vi. Luciana, eu tenho uma dúvida. Dá para ouvir? Tá dando... Pode falar, pode falar. Então, deixa eu ver se eu entendi. O texto da Maré, então, eu fiquei pensando como aquele texto, daquela forma que ele estava escrito, que ele era uma cena. Porque eu nunca tinha visto daquela forma. Tanto que quando eu comecei a ler, eu falei, meu Deus, como é que eu vou isso aqui? Né? Que é uma coisa atrás da outra, uma ligação para outro. Então, ali, o texto, ele não está como a encenação acontece. Ele é esse material em que a gente vai precisar ver o que é concreto. Está travando para mim aqui. Numa cena. Tá achando que Travou aqui um pouquinho para mim, Caroline. Você falou que você leu o texto, que tem um si contínuo, você ficou preocupada de como ler. Aí, quando passa o metrô aqui, ela oscila. A internet. Então, o texto Maré que a gente leu e tal, e tá falando sobre, ele traz ali no texto uma materialidade. No espetáculo em si, como que aquele texto eu fiquei pensando, como esse texto é no espetáculo? Não é a pessoa falando tudo aquilo, né? Ele traz aquele tanto de informação do que a avó está falando, está pensando, ou está fazendo, para que isso vire a cena, é isso? Não, então, tá vendo? Mas é muito legal você falar isso, porque você já está entrando num processo aí de interpretação. Tá. Assim, eu poderia, por exemplo, falar tudo que está ali, exatamente do jeito que está. Veja, não tem no texto contemporâneo também uma distinção entre o que é fala e o que é rubrica. Rubrica são as indicações, né? Disso. Não tem. Então, significa assim que você está livre também para, se você quiser falar. Inclusive, esse texto, quando foi montado, foi feito de forma radiofônica, falada. E eles falavam rapidamente tudo, e às vezes um passava, às vezes um por cima do outro, depois voltava. Então, você ia compreendendo aos poucos tudo o que está acontecendo. Então, quer dizer assim, não há nenhum indício no texto falando assim que não é para você dizer tudo, ou é para você dizer tudo. Não, não tem isso. Então, ou seja, não tem essa concretude, não tem essa materialidade. Por isso que eu te falei, você já começou a interpretar. Agora, como não tem certo e como não tem errado, você poderia optar por falar assim, eu vou fazer o seguinte, eu vou separar algumas coisas, eu vou falar, outras cenas eu vou fazer como movimento, como gesto, como ação. Você poderia fazer isso também.
Mas aí que tá. Antes de fazer isso, é importante você decupar o texto. Deixa eu ler aqui, tem alguém que escreveu alguma coisa. Peraí, vamos ver. Eu enxerguei o texto todo corrido, sem pontuação, com uma indicação de que a cena acontece tão rápido que não há tempo de respirar. Talvez eu esteja viajando na maionese. Sandra, não está viajando na maionese, não. Pensa naquilo que eu falei, não tem certo, não tem errado. O importante é a gente entender o que tem lá dentro. Depois, as nossas opções, beleza, aí a gente vai ver. O problema é pular essa parte da análise do texto, né? Tudo o que vemos na cena está no fluxo de pensamento de cada personagem, é isso? Giza, sim, a gente pode entender que é isso. Por que a gente pode entender isso? Porque existe uma indicação, por exemplo, vó, homem, mulher. Então tem essa coisa concreta, tem uma divisão de personagem, tem. Mas veja, são personagens sem nomes. Olha que interessante. Então, homem, mulher, vó, tá lá? E aí, na frente desse nome, existe uma sequência de fala. Então, significa, é esta persona, é este arquétipo que está falando. Isso é o concreto. Entendeu? Então, você não está viajando na maionese. Sim, pode ser, Giz. Assim, é o fluxo de pensamento de cada personagem que tem a ver com o que eu estava dizendo antes. A gente vive um pouco esse fluxo, né, contínuo, que a gente está tendo dificuldade de diálogo um com o outro, porque a gente está sempre nesse processo em si mesmado. Então, talvez esses personagens eles estejam dentro desse processo, por conta da concretude que está no texto. A Ariane colocou aqui, pensei no trabalho do Hélio Oiticica, boa lembrança, ao refletir sobre esse dentro e fora, que não tem essa linha de divisão das casas e que os penetráveis, ou mesmo os parangolés, refletem uma dinâmica orgânica sem muita delimitação. Parede, porta, cômodo, enfim. As moradias de favela. Ótimo. Daí pensar um pouco também espelhando Maré e a forma de escrita. E vem isso também. Muitas vezes está todo mundo meio junto, no mesmo ambiente, as falas, os corpos, cheiros, ritmos se confundem. Quem é quem sou eu? Um exemplo disso é uma professora que cobra que o aluno faça a sua lição na mesa e, ao mesmo tempo, não tinha uma em casa, enfim. É isso. Acho que é esse processo mesmo. Só que aí, o que a Ariane já está fazendo, ela já está construindo ali uma encenação, vocês percebem? Ela já está trazendo como... Porque acontece isso quando você vai começar a fazer uma encenação, você começa a trazer referências. Então, ela trouxe o Hélio Oiticica, os parangolés, já deu um exemplo concreto de uma professora. Então, ou seja, já está construindo esse meio ali, que é entre o texto e o espetáculo, a encenação. Então, a gente já está seguindo aqui, nesse caso, para um ponto de vista bem delimitado. Beleza? Alguém levantou a mão? Diga, Renata. Mas, gente, eu não abaixei essa mão ainda. Mil perdões. Estou achando que você levantou a mão quando eu perguntei. Então, vamos lá. Deixa eu colocar aqui de novo o compartilhamento para a gente seguir. Era isso aqui que eu tinha lido e compartilhado. Depois eu vou passar para vocês. Tá? Eu deixo lá no grupo também, esse trecho aqui. Tá? E aí eu trouxe algumas investigações contemporâneas para a gente assistir alguns trechinhos que eu acho que vai ficar mais em evidência aí o que que eu estou questionando para vocês. Tá? Aí, se vocês puderem, de repente, sei lá, aumentar um pouco o som, ou então colocar um fone. A primeira referência é um espetáculo criado por um grupo canadense chamado Carbono 14, o diretor é o Gilles Moreau. É um grupo dos anos 80, 90, mas eu trouxe como uma referência para a gente ver assim, como é que se articula essa materialidade, né, a partir deles ali. O segundo é Os Crespos, brasileiríssimo, que é um grupo fantástico, que fizeram um trabalho em cima do Quarto de Despejo, né, da Maria Carolina Jesus. E por último,
por último, a escritora, performance, diretora, Grace Passou, brasileiríssima também, que a gente vai ver um trechinho dela falando justamente do que ela quer com o público, né? Você vai ver que ela não vai falar de mensagem, ela vai tentar expor um diálogo com o público. Vamos ver, então? Vamos começar, então, com o Le Dortoir, que é esse primeiro aqui. Eu vou tirar esse compartilhamento e vou compartilhar o vídeo. Se vocês não conseguirem ouvir, me dê um toque aqui. Eu tento aumentar, sei lá o que a gente pode fazer aqui para dar certo. Por aí. Aqui. Tá dando para ver, gente? Eu já não estou mais vendo vocês, então vocês me dão um toque aí. Esse espetáculo, ele é um espetáculo que aconteceu mesmo de fato num palco italiano, mas essa versão que a gente vai ver é uma versão mais aberta para poder se filmar essa cena. Não precisa entender inglês, francês, não é essa questão. Eu só vou dar um contexto rápido para vocês. Le Dortoir é o dormitório, né? Como se fosse aquele dormitório que os jovens ficam, né? Os pais deixam, eles ficam uma semana estudando, dormem lá, tal. E em determinado momento eles vão receber a notícia do assassinato do Kennedy em Dallas. Então, assim, a questão toda é que a partir desse assassinato o mundo fica de cabeça para baixo. E aí, eles, dentro desse reformatório, desse dormitório, a gente vai ver como vai acontecer. Reparem, por favor, na materialidade produzida. Vê como eles pensaram a materialidade, o que gerou essa encenação. Vou soltar aqui para vocês. Canada. History of. First explored by the Norsemen about 1000 AD, Canada soon became the object of a French colonial ambition early in the 17th century. The success of Samuel de Champlain in establishing settlements in Nova Scotia, 1604, and in Quebec, 1608, led to the traveling of the Company of New France in 1627. The growth of the English was marked by the foundation of the Company. Attention à tous les étudiants. Excusons d'interrompre ce cours, mais un événement très vient de se produire. Aujourd'hui, 21 novembre 1963, le président des États-Unis d'Amérique, John Fitzgerald Kennedy, a été abattu d'un coup de feu à Dallas, Texas. Kennedy, John Fitzgerald, homme politique américain, 35e président des États-Unis d'Amérique. Brooklyn, Massachusetts, 1917, Dallas, 1963. D'une famille irlandaise et catholique qui édifia une immense fortune au 19e siècle, fils de Joseph Kennedy, ambassadeur à Londres, J.F. Kennedy était officier de marine lorsqu'il fut blessé au cours de combats dans le Pacifique. Élu à la Chambre des représentants dans les rangs des démocrates en 1947, puis sénateur 1952-1960, il défendit un programme de réforme sociale et d'intégration raciale, et critiquant la politique française, milita pour l'indépendance de l'Algérie.
Après une campagne électorale extrêmement active, il fut élu à la présidence des États-Unis en 1960 et s'entourant d'un brillant état-major politique. Parlant d'une nouvelle frontière, justice, problèmes raciaux, conquête de l'espace, il s'efforça d'appliquer son programme social et de rendre à l'économie américaine son dynamisme par une gestion plus audacieuse et une ouverture vers le marché commun européen. Kennedy Round. Au même moment, il accorda la priorité aux affaires internationales, favorable à la coexistence. Olá, estão aí? Estava sem som? Ai, meu Deus. Uma parte ficou sem som, uma parte ficou com som. Ah, não, então tá. Aqui tem uma partezinha mesmo que come um pouco o som mesmo, então tá bom. Vocês não tinham o vídeo inteiro. Eu confesso para vocês assim, que eu amo. Assim, eu não sou ator, mas eu gostaria tanto de fazer essa cena da câmera girando, que deve ser uma delícia, né? Você poder fazer aquilo. Por que eu estou mostrando esse trecho para vocês? Para ver assim, qual que é, na verdade, essa relação entre peça e espetáculo, o quanto que, na verdade, não quer dizer que
eles são dependentes, entende? O que é interessante é que a arte da literatura, de escrever peça de teatro, é uma arte autônoma. A arte do espetáculo é outra coisa. Por mais que a gente esteja saindo da peça, indo para o espetáculo, o princípio da encenação faz com que tenha uma autonomia do espetáculo. Então, assim, se você pegar esse trecho do Libertoire, que eu acho que é bem interessante, chega uma hora, é tão radical a escolha das materialidades, que chega uma hora que assim, você nem está mais interessado na história. A gente sabe que o que detonou tudo ali foi a questão do Kennedy, né? Tem essa materialidade que é interessante, né? Que todo mundo falando ao mesmo tempo. Ele começa falando sobre a história do Canadá em inglês, depois em francês, ela vem em espanhol. Vamos lembrar que o Canadá é aquela loucura, uma divisão entre uma parte do Canadá que fala inglês, outra parte que fala francês, outra parte que fala que são os imigrantes. Então, assim, ele usa da materialidade, constrói uma materialidade que reflete algo do país. E, de repente, a gente que está assistindo, chega uma hora que você fala, não é mais uma compreensão racional que a gente precisa ter. Ele propõe para a gente, ele abre possibilidades de outro tipo de relação com a obra artística, com a materialidade. E aí, de repente, quando começa aquela cama a rodar, tal, você começa a gente, que perigo, ai meu Deus, ai, você fica numa relação que é da cena em si. A cena em si constrói uma dinâmica que não tem a ver com aquilo que está sendo dito, mas tem, de uma outra maneira. Faz sentido isso? Vocês conseguem perceber? A gente é atiçado para olhar para a ação que está em cena. É por isso que eu comentei com vocês lá no sábado, na quarta-feira passada também. Às vezes a gente fica muito assim na questão de você faz o jogral e não tem problema nenhum fazer jogral, gente. Você faz o jogral e as pessoas ficam falando. Quer dizer, como que a gente pode trabalhar a ação física, corporal e a ação da voz também, né? Porque geralmente às vezes o coral é blá 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 blá, monopódio. Mas como que a gente pode trabalhar esse tipo de coisa? O que pode nos ajudar a trabalhar isso é se a gente estiver muito em evidência, a gente tiver construído algo a ser dito, um ponto de vista sobre esse texto. Ah, tá. Então agora eu posso selecionar quais as materialidades eu poderia brincar em relação a isso, né? Aí explode, né, a possibilidade, o que até a Carolina tinha colocado, né? Por exemplo, se a gente pegar o próprio texto Maré, como é que a gente poderia fazer, por exemplo, já que são cenas quase simultâneas? Olha, a materialidade da peça está dizendo para a gente que são cenas quase simultâneas. Como fazer isso? A gente viu uma possibilidade aí, eles estão fazendo coisas simultâneas. A gente viu uma possibilidade. Se é a melhor, se não é, não importa, mas eles seguiram esse caminho aí, tá? Tudo bem? Faz sentido? Cenas sobrepostas, exato. Vamos ver, então, um trechinho dos Crespos? Eu acho que o foco que eu trouxe essa questão dos Crespos é porque eles partem do livro, né? Aí não é nenhuma peça de teatro, não é o gênero dramático, mas é um diário, né? Acho que vocês tem na sala de leitura, acho que devem ter contato já com o quarto de despejo da Carolina Maria de Jesus. E aí eles, do livro, eles vão fazer a encenação deles. Então, vocês vão reparar, por exemplo, que tem algumas materialidades que eles optaram por colocar em cena, que muitas vezes não tem no livro. No entanto, de certa maneira, é a visão que eles conseguiram construir a partir da decupagem do livro, né? Vamos ver, então? Opa, alguém colocou alguma coisa. Don Quixote com direção de Rodrigo Aldi, uma releitura que leva à famosa Cavaleiro... Exato. Ah, que legal, boa lembrança também. Boa lembrança. Pois é, então, aí, Luciana, tem uma questão, né, quando você está colocando aqui, por exemplo, numa releitura. Também é uma palavra que vem sendo muito problematizada, a questão de adaptação ou releitura, porque, de fato, o que o Aldi propôs é uma obra. É a obra por si. Né? Então, assim, esta obra não é a releitura de lá, é a obra é essa.
é o espetáculo, né? Acontece muito isso com o filme, né? Assim, eu fui assistir o filme tal, que é a adaptação do livro. Não, peraí, mas o livro é uma coisa, o filme é outra, porque é outra linguagem. Esse processo de transposição de linguagem artística, né, causa uma autonomia nessas linguagens. Então, por mais que a gente faça assim, mas eu gostei mais do livro do que do filme, tudo bem. Mas não é um parâmetro, né, você ficar comparando o filme com o livro, porque são linguagens diferentes. Seria a mesma coisa que falar assim, ficar tentando comparar abacaxi com banana. São coisas diferentes, apesar de todos serem frutas, mas abacaxi tem um gosto, tem uma dinâmica, e a banana é outra. São coisas distintas. Sim, aqui ele chama de releitura, por isso usei. Sim. Legal. Então vamos ver esse trechinho aqui dos Crespos, porque aqui eles vão explodir essa possibilidade de uso do palco, aquilo que a gente conversou. E aí é interessante observar como o público agora ele deixa de ser público também e horas passa a ser cenário. Olha, o público passa a ser cenário e horas ele passa a ser ator dentro dessa cena, por mais que não fale nada. Né? Então, vamos ver o trechinho melhor do que eu... Só para contextualizar para vocês. Deixa eu só pôr aqui. Os Crespos. Isso tudo eu vou depois compartilhar, tá? Para depois vocês verem com mais calma e tal. Abamunha lá e Zaza. Aê, Iso. Abamunha lá e Zaza. Aê, Iso. Abamunha lá e Zaza. Aê, Abamunha lá e Zaza. Aê, Jojo. 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 Agora que acompanha os tambores. Tenho muito senso. Não quero ter processos. O meu registro geral é 845936. Meu nome, Carolina Maria de Jesus. Eu cansei dessa tua cara de salário mínimo, desse teu nariz largo, dessa tua boca grossa, com tanta gente passando fome. Mas tá sempre ruim, né? Tá sempre ruim. Era mercadoria, passou a ser indivíduo, passou a ser cidadão, eleitor, elegível, recrutável, mas não tá bom. Não tá bom. Aí a gente dá uma bolsinha aqui, não quer. Uma bolsinha ali, não quer. Vocês querem o quê? É bolsa prazer que vocês querem? É bolsa prazer? É uma boquete? Eu cansei. Eu caguei. Aliás, vocês querem mesmo? É mamãe na teta do Estado, né? É mamãe na teta da instituição. Mas a gente cansou. Vocês cansaram. É só dizer que é da favela e pronto. Nos deixem em paz. Semi-analfabeta, mãe de 3 filhos. Deus, que Deus, que Deus, que Deus, que Deus abençoe os brancos para que os pobres pretos sejam felizes. 7 de janeiro. Hoje eu estou feliz. Hoje eu fiz arroz, feijão e fritei ovos. Hoje não temos nada para comer. Queria convidar meus filhos para suicidar-nos.
iria convidar meus filhos para suicidarmos. Quando a gente tem fome, a gordura fritando na panela é um espetáculo deslumbrante. Os países pobres é abusivo e criminoso. Eu cato papel, mas não gosto. Antigamente, a macarronada era o prato mais caro. Agora, é o arroz e feijão. Os novos ricos passou para o lado dos fidalgos. Até vocês, feijão e arroz. Vocês que eram amigos dos pobres, dos favelados e dos indigentes. Vejam só, até o feijão nos abandonou. Sabe aquela fábula da rã e da vaca? Eu queria crescer. Eu queria crescer. Mas eu queria crescer. Até ficar do tamanho da vaca. Eu sei da maluca que você não deve mexer comigo. Eu tô habituada a tudo. A brigar, matar e beber. Eu posso 15 dias em casa e 15 dias na prisão. Eu já fui denunciada em Santos. Não trazia. Ai, meu Deus. Travou tudo, vocês não viram nada, foi isso? Vocês estão aí ainda? Não, só o finalzinho agora. Ah, tá. Não, é que eu fechei mesmo, que era até o ponto mesmo. Parecia uma performance dentro do curso. Pode ser, pode ser. Mas vocês viram que, como é interessante, por exemplo, o uso do espaço vai totalmente diferente de tudo que a gente já pensou, né? Já organizou, porque ele, inclusive, parte do princípio, tem cenas ali, que elas acontecem, inclusive, nas costas do público. E aí tem um público que realmente vira, vai querer ver, e o outro que não, fica até um certo constrangimento, né? Tem uma... Fica ali, será? Ou mesmo aquela cena que eu acho incrível, que é do guarda-chuva com o arroz e o feijão sendo jogado, também vai para o público isso, né? Então aí, por exemplo, a gente tem uma relação que não é palco italiano, que não é elisabetano, que é totalmente diferente, assim. Não tem nenhuma priorização para que o público veja o todo. É por isso que naquele trecho que eu li, eu falar muito isso, tem uma questão do teatro que é a gente não vai dar conta do todo. E isso é radicalizado nas experiências estéticas contemporâneas. Você não vai dar conta do todo. Tanto é que a própria organização da Maré, do texto Maré, chega uma hora que você fala assim, já, peraí, mas você tem que, se você for ver com calma ali, peraí, deixa eu voltar. Ela estava onde? A mulher estava no trabalho. Quando que ela falou? Aí você tem que voltar, às vezes, para... Porque justamente é difícil você captar o todo de uma só vez. Isso é interessante, porque isso vai completamente diferente com o que a gente tem instituído como teatro até então. Então, isso modifica completamente. Esse tipo de teatro que a gente viu dos Crespos agora, o que é bacana é porque problematiza, inclusive, a gente falou no começo sobre marcação de cena, problematiza até também o que é a marcação de cena, ou como ela pode ser, né? A gente, talvez, a carpintaria, quando eu falo carpintaria, tudo bem? Esse conjunto de entradas e saídas, toda a carpintaria da peça, entra por onde, sai por onde, né? Esse processo todo da carpintaria, de entradas e saídas, ele vai tudo por água abaixo, porque, na verdade, o público já não está no lugar onde tradicionalmente estaria. Então, isso modifica completamente. Mas eles só chegam nessa situação por conta que, a partir da leitura do livro, tem-se uma encenação e resolve-se colocar o público junto, como se estivesse na casa da própria... não sei se quem leu já o livro, né?
o barraco que ela tem ali, que ela descreve. Entendeu? E ela, inclusive, dá indícios, assim, falando assim, se as pessoas vissem o que a gente passa aqui, como que é estar na favela, e, de repente, o que eles fazem? Eles pegam essa concretude do texto da Carolina, e radicalizam na encenação. Então, então a gente vai assumir. Ou seja, você percebe como são artes autônomas. No livro, não tem um público dentro do barraco deles, mas na peça tem. Por que tem isso? Por conta da encenação. Fica mais claro isso, Pia? É vivenciar a encenação. Quem escreveu? Eu não vi aqui. Ah, Giza. Pois é. É vivenciar essa encenação. Aí tem todo aquele processo ali, você viu que tem as perucas, né, que eles colocam, são todos os crespos, são atores negros e negras. Eles colocam perucas loiras justamente para provocar algumas questões. Então, tem um impacto visual. Né? Então, isso tem a ver, de novo, com o que eu comecei falando hoje. A opção da materialidade e a relação que essas materialidades, esses objetos, vão travar uns com os outros. Isso dá essa dimensão. Então, você viu que tem momentos ali, tem uma cena que eu acho bem bacana, porque está focando um ator ali. Tudo bem que é um teaser, né? Não é a peça inteira, óbvio ali. A luz estoura bastante na câmera, mas acho que dá para a gente ver. E aí você vê que tem um contorno, o ator está falando e tem uma pessoa, uma mulher do lado. E ela fica assim, como é que eu olho? Eu olho para cá, olho para lá. Você que está de frente, mais distante, aquela pessoa passa a fazer parte da cena também. Travou aqui. Aqui também, Renata. Voltou. O que eu estava falando aqui, nessa cena, se a gente fizer um recorte, lembra que eu comentei no sábado, né? A gente tem esse processo de sempre recortar, desenhar, né? A gente selecionar o que vai estar ali. E aí, de repente, nesse recorte, a gente tem essa atriz negra falando sobre um problema de um racismo estrutural, e do lado tem um público, uma pessoa como público que é uma mulher branca. Então, você que está um pouco distante daquela cena que está acontecendo, você não vai ter como ignorar esse quadro, porque a pessoa branca que está assistindo fica um pouco constrangida. Aí você vai falar assim, constrangida pelo quê? Pelo que ela está falando? Ou porque todas as outras pessoas estão olhando de frente para elas? Olha a beleza da obra de arte. De novo, é um sistema de coordenadas. Não é interessante isso? O desenho e a ocupação dos espaços é bem dinâmico e tira a plateia, assim como os atores, em lugar comum. Ou não é? Com certeza, totalmente. E às vezes a gente fica tão preocupado, né, em como a gente vai, vamos fazer em qual espaço e tal. De repente a gente pode, inclusive, convidar algumas pessoas para fazer uma experiência, não estou falando para fazer igual, não é isso, mas uma experiência como essa. Eu poderia levar para uma semana de arte moderna, fazer no palco. Aí, tudo bem, não vai dar para todo o público estar lá, porque tem mais gente no céu. Mas o que seria uma parte do público junto com os estudantes e uma outra parte vendo de fora? Ou seja, teríamos 3 camadas de percepção sobre esse trabalho. Aquele dos estudantes, aquele de quem está em cena junto com os estudantes como um público, sentados, e quem está de fora vendo estudantes e público dentro do palco. Então, a gente abre muitas camadas de percepção. E pode ser muito interessante, pode ser muito bacana isso. Detalhes, né? Você viu que simplicidade de luz. Luzes comuns que acendem e apagam com um interruptor. Não tem nenhum tipo de luz mais complexa, tipo algum tipo de refletor mais complexo, mas tem essa força aí, tá? Por último, eu vou pôr aqui só um trechinho da Grace, e aí a gente finaliza o trabalho hoje. Deixa eu pegar aqui. A peça é a Vaga Carne, ela falando um pouquinho do que ela quer trazer para o público. Tá dando para ver aí? Tá compartilhando? Que agora foi, né? Porque eu não posso falar com vocês. Respeito vossas existências. Eu não tenho a prepotência de entender dos caros coitados que são. Mas vamos tentar dialogar.
Vamos de diferente para diferente. Posso penetrar, invadir, ocupar. Se virasse o corpo dessa mulher lá dentro, vocês entenderiam. Me interessava, num primeiro momento, criar uma situação em que o que se fala e o que se age fosse vertiginosamente diferente. Um ser, uma existência que fala coisas, mas age de forma completamente diferente. Eu nem sei se é exatamente isso que eu gostaria de dizer agora. Agora. Nem sei. Nem sei se quero de fato chorar. O cenário da peça é um corpo de mulher e o personagem da peça é uma voz, né? É uma voz que, enfim, ela consegue invadir e mergulhar e vivenciar, experimentar qualquer matéria humana, não humana, por dentro. Aqui dentro não entra o sol não entra, mas também não faz falta nenhuma. Eu peço que vocês me escutem para que vocês tenham consciência de si mesmos. É tudo escuro dentro de ti. Existe uma trajetória dessa voz que, ao invadir esse corpo de mulher, começa a narrar esse corpo enquanto matéria, enquanto coisa, enquanto na sua concretude, enquanto matéria, os seus órgãos, o que se passa ali dentro. Mas ao longo dessa trajetória, essa voz passa a narrar o corpo enquanto construção social. O que esse corpo deseja, como ele deseja ser visto, como ele lida com o julgamento do olhar do outro. Ele vai entendendo a dimensão da existência e do que significa ser mulher e enquanto construção social. Na verdade, isso tudo é um pretexto para falar dos nossos corpos e como eles se relacionam e como eles se veem entre si, né? Ai, eu adoro dizer! Eu adoro dizer como fala! Eu adoro um gesto que aumenta a palavra! A ideia é que esse espaço, esse cenário é sempre... Era até aí, nesse ponto. Deixa eu voltar aqui com vocês. Era até esse ponto que eu queria mostrar para vocês. Espero que tenha dado para escutar bem, assim, porque eu acho que aí a gente tem, na verdade, a Grace passou falando exatamente o que a gente está conversando nessa aula de hoje. Para mim, era a coisa mais importante ali. Ela expõe o que ela quer enquanto encenadora, enquanto encenação. Vê que em nenhum momento ela falou sobre o texto fala, o texto não sei o que, não. Ela fala assim, o que eu quero, sempre quis, é construir um corpo que tivesse movimentos distintos daquilo que fala. Olha o que ela está colocando. Ela está falando sobre o quê? Materialidade cênica. Ela está falando sobre encenação. E ela pega e coroa dizendo assim, no fundo, o que eu quero discutir aqui são os nossos corpos. Como estão nossos corpos, como são nossos corpos, enfim. Então, ou seja, eu acho que nesse trechinho, eu vou depois colocar lá, vocês assistem inteiro. Tem um trecho bacana, assim, que ela vai se relacionar com o público, mas é um pouquinho mais longo. Mas lá depois vocês podem ver com calma. Mas aqui eu acho que a gente tem um exemplo bastante concreto de alguém que elabora uma encenação. Ela elabora uma encenação e propõe essa encenação em jogo. Ela coloca isso para o público, para conversar com o público. Então, se a gente voltar no que a gente tinha falado lá atrás, de novo, não é uma mensagem. Ela está propondo um jogo, está propondo uma conversa. Queria discutir com vocês os nossos corpos. Vamos? Vamos. Bora, vamos lá junto. E a gente vai. Então, isto faz com que, se ela tem uma certa nitidez sobre o que ela quer, significa, então, que este ponto de vista, esta encenação, ou, tecnicamente, vou falar, é a palavra conceito de encenação, o conceito dessa encenação, ela tem muito em evidência o que ela quer, significa que esse conceito de encenação também se transforma em critério de seleção. Então, ela vai optar por movimento aqui solto e não um movimento contido, porque o que ela quer representar é um corpo que faz coisas que não correspondem com o que ela fala. Entenderam como se transforma? O próprio ponto de vista se transforma num conceito de encenação
que organiza a materialidade do espetáculo. Faz sentido, gente, isso? Eu sou muito fã da Grace Passou, né? Não sei se vocês já viram algum espetáculo dela ao vivo, enfim, mas é muito bacana. Será que vocês travaram? Não. Ah, tá. Tá bom. Deixa eu pegar aqui. Eu pus aqui para vocês esse ponto aqui, ó. Tá dando para ver bem aí? Isso tudo tem a ver com uma coisa que a gente vai ficar muito forte isso para a gente trabalhar no sábado, que é assim, o teatro então contemporâneo, e aí Maré está muito ligado a isso. Queria que vamos tentar pensar um pouco sobre isso. A ideia de ação, como a gente conhece, essa ação enquanto enredo, né? Então, por exemplo, você tem uma cidadezinha que de repente é invadida por um forasteiro, aí na sequência esse forasteiro comete alguns assassinatos, muda a dinâmica, ou seja, é uma ação encadeando a outra que vai gerando o roteiro da história, né? Aqui a gente não pode falar muito bem, não sei se cabe esse ponto de vista para Maré, porque a gente não tem ações encadeadas de uma fala para outra. A gente tem um outro tipo de ação, que é uma ação como dinâmica cênica, que é parecido com o que a gente viu com o Le Dortois, no Carbono 14. Ou seja, a cena ela tem uma ação que mobiliza a própria cena. Ela não cria uma situação tipo, agora o que vem depois? E o que vem depois? Não, ele finaliza. Por exemplo, a fala da avó. A gente tem o início, meio e fim. A gente chega até a morte do filho dela, né? Da morte do homem. Aí, beleza? Quando começa a outra fala, a gente vai do início até o fim da morte do cara também. Então, veja, não tem uma ação de organização de enredo caule, vamos dizer assim, um caule assim, grande que vai fazendo com que a gente espere o que vem na sequência. Não, já está tudo dado. Então, o que importa é a ação da dinâmica da cena. Isso muda completamente a gente. Assim, é como se o teatro fizesse assim, ó, inverte tudo. Porque, como assim não tem a história? A história talvez não seja tão importante, mas a dinâmica da cena esteja mais em evidência do que a própria história. E aí eu recomendo para vocês, eu já postei lá no grupo, no nosso mural, eu recomendo esse livro aqui. Eu vou tirar o compartilhamento, eu vou ler rapidamente, né? A categoria adequada para o novo teatro não é a de ação, mas de estado ou situação. Olha como faz sentido, né? A avó está numa situação, o homem está numa situação, a mulher está numa situação, está num estado, um estado talvez de ensimesmamento, falando sobre tudo ao mesmo tempo. Então, se você muda esse eixo, você diz assim, ai, caramba, essa peça é muito legal, porque ela muda o rumo das coisas. O teatro nega intencionalmente, ou ao menos relega a segundo plano, a possibilidade de desdobramento do enredo, que lhe é própria na qualidade de arte temporal. Tudo bem? É o que eu acabei de dizer. Isso não exclui uma dinâmica particular que se mobiliza no âmbito do Estado. Ou seja, tentem imaginar o corpo dessa avó assistindo TV, cuidando dos netos, pondo o feijão no fogo, ouvindo lá fora, ainda comentando, que ela fala, nossa, que pouca vergonha, ainda ela fala sobre a cena que ela está vendo na TV. Então, assim, é o estado que ela está. Poder-se-ia chamá-la, por distinção, como dinâmica dramática, de dinâmica cênica. Isso é o grande ponto. Então, esse livro aqui, deixa eu tirar o compartilhamento, né? Já está bom. Pronto. Então, assim, esse livro aqui é só
só que ele é bem cabeçudão, que é o teatro pós-dramático, do Lehmann. Eu recomendei para ler um capítulo que é o Além da Ação, está lá no nosso mural. Acho que se vocês não vão ter tempo de ler o livro inteiro, porque ele é um calhamaço, né? E difícil também. Mas esse capítulo aqui, Além da Ação, que vai falar justamente sobre essa questão da ação e do Estado do teatro contemporâneo, é interessante. É um capítulo curto. Eu recomendo, assim, se vocês conseguirem ler as 5 primeiras páginas, já está ótimo, assim, porque vai dar para ter uma noção muito em evidência disso que a gente está falando aqui. Então, assim, com essa questão da ação, eu finalizo aqui o dia de hoje, porque a ideia é a gente pôr agora em prática esses conceitos de ação, Estado, para que a gente possa descobrir o que seria essa dinâmica da ação em cena, fazendo, né? Não tem nada melhor do que a gente fazer. Então, eu peço muito que vocês, de novo, vão com roupas confortáveis, levem os trechos, por favor, porque se não precisar, né? Ninguém precisa decorar nada. Mas é isso. Vamos só abrir um pouquinho só para comentários. Me dê um feedback para saber se foi muito cabeçudo, foi difícil. Me deem aí um feedback, por favor. A lista, o que é lista de presença? Não sei, não faço a menor ideia. Isso, eu não lembro se a gente tem... Opa, deixa eu abrir a câmera aqui. Eu não lembro... Ai, descabelada. Eu não lembro se a gente tem lista de presença ou se vai direto pelo Teams, porque cada curso é uma coisa. O Flamir está falando aqui, ó, Teams gera lista. Perfeito, obrigada. Tá? Beleza. E sobre hoje, alguém quer comentar? Então, eu reli o texto da Maré em outros momentos, depois da aula, né? E a impressão que me dá é que se eu fosse encenar, é como se eu tivesse a mesma cena, só que com a câmera, como se fosse se o público girasse. Eu estou vendo a cena a partir da avó, a partir da criança, a partir da mulher, a partir da impressão, assim, eu fiquei com a sensação de que é a mesma cena, repetida, 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 mas de ângulos diferentes. Eu não sei se eu também fiquei meio maluca na leitura depois. Mas depois eu fui ler e eu fiquei com essa sensação. Eu não sei se eu viajei. Você já está desenvolvendo uma encenação. Você já está desenvolvendo uma possibilidade de trabalhar. Como seria, né? Fazer, por exemplo, a peça assim, com esses diferentes pontos de vista. Entendeu? Por exemplo, a partir dessa sua ideia, sei lá, eu pensaria fazer uma arena, né? E que tem a cena acontecendo aqui, e que pudesse até girar essa arena, assim. O público está em volta e ela fica girando sem parar. Eu pensei nisso, assim. Deve ser muito doido, mas eu pensei nisso, como se as pessoas, sei lá, eu fiquei imaginando como poderia ser, assim, porque o texto me deu essa sensação. Na medida que eu fui lendo o texto, eu fui marcando coisas que se repetiam e tal, não sei o quê. E aí. Legal. Tem muita gente aí falando aqui no chat, ó. Foi bem claro, do espetáculo sensível já faz um tempinho. Deixa realmente essa ideia de reflexão, não de mensagem. Acho que é isso. Gostei muito, sobretudo, da reflexão sobre materialidade. Pois é uma coisa que a gente fala pouco, gente, a materialidade, a inteligência da materialidade. O legal é que a materialidade ela é muito maior do que todos nós. Ela é a criatura, sabe? Eu sempre uso o exemplo da materialidade, é o Dr. Frankenstein e o Frankenstein. Tem uma hora que o Frankenstein ganha vida, e aí você não domina mais. Você criou essa encenação, você criou essa materialidade, mas ela tem uma força porque outra pessoa pode vir e interpretar de outra maneira. É uma inteligência mesmo, né? Uma outra coisa interessante que, não sei, de repente os professores de sala de leitura, é o sistema de coordenadas, o texto como um sistema de coordenadas. Eu achei isso uma coisa muito interessante, no sentido que você pensa que essa coordenada são os possíveis sentidos que o texto pode trazer. Eu nunca tinha pensado o texto dentro dessa perspectiva, mas depois que você foi explicando, aí fez todo sentido. E quando a gente pensa no texto para o teatro, né, a peça,
ouvir os estudantes faz isso ter significado. E quando às vezes você está numa leitura de uma outra obra literária que não é o texto dramático, não tem esse mesmo, a gente não tem essa percepção. Então, para mim, foi bem interessante pensar no texto como sistema de coordenada. Aí fui buscar na geografia o que é essa coordenada, né? Quer dizer, são os direcionamentos para onde o texto vai te levar, e a partir daí que essa narrativa vai ter um sentido, porque é o sentido que as pessoas que vão interpretar o texto, vão colocar o texto em ação, vão fazer, vão adquirir nessa discussão. Isso para mim foi novo esse termo, eu nunca tinha utilizado, não sei se eu não tinha ouvido nem em outros cursos sobre teatro, mas foi significativo, foi entendível, né, entre aspas, assim, ficou claro. Ai, que bom, fico feliz de saber, porque assim, se a gente fizer isso com os estudantes, é tão engrandecedor, é libertador, assim, porque você começa a compreender um universo construído ali, de que, assim, por isso que eu coloquei esse quadro do Escher, né, colocar aquela animação, porque a sensação é essa, quando você entra dentro de um lugar, você fala assim, caramba, tem todas as possibilidades do mundo para eu dizer o que eu quero dizer, né? Agora, pode surgir uma questão, só para finalizar mesmo, eu sei que a gente acabou de dar 9 horas aqui, mas uma coisa que é importante é, evidentemente, gente, que assim, como qualquer sistema de coordenadas, né, com todas as implicações e todas as possibilidades que ele dá, evidentemente que tem uma limitação de sentido. Então, por exemplo, vamos pegar, por exemplo, a história da Branca de Neve, né? Vai chegar uma hora que tá, mas isso não vai dar para falar com Branca de Neve. Isso que eu estou querendo falar não dá, porque não tem aqui a materialidade no texto para falar sobre isso. É melhor, então, eu pegar os 3 porquinhos. Por isso que é importantíssimo esse primeiro movimento de que destrinchar o material que está na tua mão. Destrinchar, pensando mesmo na descrição, o que está lá definido. Então, ali você vai ver todas as possibilidades, mas você vai ver que tem uma limitação. Chega uma hora que você fala assim, tá, mas isso aí que você está querendo dizer não tem nesse texto. Então, talvez não tem como fazer. Tem que mudar o texto, tem que ir para outro lugar, outro material. Mas você vai ver que eu ouso dizer assim que qualquer texto, mesmo literário, né, não narrativo, não só gênero dramático, ele tem essa possibilidade de sistema de coordenadas. Tanto é que você viu o exemplo dos Crespos, né? Fizeram isso com o Diário da Carolina. E é super possível. Né? Então tá bom. Alguém mais? Podemos finalizar? Tá bom, gente. Então, assim, muito obrigado, viu? Mais uma vez. Fico à disposição, tá? Se quiserem comentar alguma coisa lá no mural, colocar alguma dúvida, tá tudo certo. Aí, sabadão, a gente se encontra lá. Tentem chegar às 9 em ponto, para que a gente possa aproveitar bastante as 4 horinhas ali, para fazer o trabalho prático a partir do texto já. Não que a gente não tenha feito já, mas a ideia agora é destrinchar um pouco esse material aí, para a gente descobrir possível encenação dele. Tá bom? Eu coloquei